Correção das atividades de língua portuguesa. Então, hoje vocês deveriam fazer a leitura da entrevista com a Malala, que é uma leitura muito bacana, né? Tem informações muito legais aí sobre a Malala, na página 158 e 159. Depois a gente tinha as atividades, e aí eu quero fazer a leitura e a resolução das atividades aqui com vocês. Na letra A, que outras informações sobre Malala você obteve com a leitura da entrevista? Então, pessoal, a gente obteve muitas informações, né? Que a Malala era uma menina que gostava de estudar, ela queria ter o direito de continuar estudando, né? E ela foi impedida pelo Talibã, que é um grupo terrorista que tinha lá no país dela. E aí, várias outras informações a gente ficou sabendo sobre a Malala. E a gente ainda pode buscar muito mais, porque ela é uma garota para a gente se inspirar. Letra B. Onde a entrevista foi publicada? Como você descobriu? Olha, gente, era só olhar aqui no início, ó. Veja, abril.com.br. Só da gente ter visto esse HTTP, a gente já sabe que a revista foi publicada num site que se chama como? Veja, tá? Então a revista foi publicada no site da revista Veja. E a última, como o grupo Talibã ficou sabendo que Malala era uma defensora da igualdade entre os homens e mulheres? A gente soube dessa informação aqui no início, quando fala que, olha aqui, ó, por contar das suas privações em um blog e falar contra a opressão sofrida pelas mulheres em seu país, ela se tornou alvo do grupo extremista. Então, antes de começar a entrevista, aqui foi a primeira pergunta. Aqui foi dada algumas informações sobre a Malala, tá? Então, essas 3 primeiras perguntas era para a gente conversar sobre elas. E antes da minha conexão cair, a minha intenção era iniciar isso daqui com vocês, mas infelizmente não foi possível. Espero que todos estejam assistindo esse vídeo. Fica até o final para aprender bastante. E se está assistindo, quando terminar de assistir, vai lá no grupo e coloca um joinha para poder eu saber quem assistiu, quem está se interessando pelas correções, porque eu faço as correções para ensinar para vocês, para me aproximar de vocês e levar o conhecimento o melhor possível, tá? Então é muito importante que vocês assistam, corrijam, não deixam nada errado no caderno de vocês. Número 3. Malala concedeu a entrevista por telefone, né, gente? Não foi e-mail nem pessoalmente. Em conversas informais, é comum o uso de palavras e expressões como aí e daí, né? Olha, etc. Enquanto a gente está conversando, a gente usa esses termos. Mas na hora de escrever, esses termos não podem aparecer. As perguntas e respostas dessa entrevista não apresentam essas palavras ou expressões. Por quê? Por que nessa entrevista que a gente leu não tem esse tipo de expressão? Porque a entrevista foi gravada e depois transcrita e digitada. Então, gente, exatamente o que vocês vão fazer na entrevista que vocês vão fazer com a família de vocês. Vocês vão ouvir a pessoa respondendo, na hora de transcrever lá para o trabalho de vocês as respostas da pessoa entrevistada, vocês não podem colocar que ela falou aí, né, que ela riu. Vocês não podem colocar igual a menininha lá, a Luísa, lá na atividade que a gente fez semana passada, na transcrição. Aqui, deixa eu voltar para vocês se lembrarem. Olha, lembram dessa atividade aqui que a gente fez? Aqui foi ela ouvindo a avó, é o que estava na fala da avó. Aí aqui ela transcreveu, ela escreveu da maneira certa o que a avó falou. Isso daqui é o que foi para o trabalho que ela apresentou para a professora dela. E vocês a mesma coisa. O trabalho que vocês vão apresentar, que vocês vão tirar foto e mandar para mim lá no Conexão Escola, ele não vai estar com a fala que a pessoa entrevistada de vocês fez, e sim com a escrita correta, tá bom?
Então, por isso que não tem nenhuma dessas expressões aqui, ó, que são próprias da fala, tá? Número 5. Na entrevista, Malala é tratada por você. Na sua opinião, se a entrevistada fosse uma pessoa mais velha, esse tratamento seria o mesmo? Por quê? Claro que não, né, gente? Porque quando a gente vai falar com uma pessoa mais velha, a gente tem que falar com mais respeito. Aí olha o que eu escrevi. Se Malala fosse mais velha, teria sido tratada por senhora, pois é uma forma mais respeitosa. É o mesmo que vocês vão fazer na entrevista que vocês vão fazer com a pessoa. Eu pedi para escolher alguém que fosse mais velha, alguém para poder contar para vocês sobre o passado, sobre como que era a vida delas quando elas tinham a idade de vocês. Então, com certeza é uma pessoa mais velha que vocês vão tratar por senhora, se for feminino, né, se for mulher, ou senhor, se for homem, tá? Então, é uma atitude de respeito. Número 6. Escreva V para verdadeiro e F para falso. Malala é contra as mulheres fazerem serviços domésticos. Não, ela não é contra. Ela só acha que as mulheres não precisam ficar só fazendo serviços domésticos, que elas têm que ter direito também de estudar e descobrir qual a profissão elas querem ter na vida delas, né? Próximo, Malala é contra as mulheres só terem oportunidades de fazerem serviços domésticos e, com isso, não mostrarem outras habilidades que têm. É o que eu acabei de falar. Então, essa afirmativa é verdadeira. Malala não pretende voltar para o Paquistão. Pretende sim. Essa afirmativa é falsa. Lá na entrevista que nós lemos, diz que ela, inclusive, quer ser a primeira-ministra do Paquistão. Sabe o que é primeira-ministra? É ser uma governante. Lá não é presidente, igual é aqui no Brasil, não. Mas um cargo de governança do país é primeiro-ministro. Então, ela quer voltar, sim, para o Paquistão. Próxima. A luta de Malala é para que mulheres e homens tenham os mesmos direitos de se educar. Isso aí, verdadeira, essa que é a luta dela. O pai de Malala apoia a luta da filha. Sim, o pai dela apoia muito. Próxima página. Leia o trecho da entrevista. Sua luta teria sido possível sem o apoio incondicional de seu pai? Aí a entrevistadora deu uma informação aqui, né? O pai de Malala fundou a escola em que a filha estudava no Paquistão, a Kushuai School and College. Então, será que seria possível sem o apoio do pai dela? Aí ela respondeu: aprendi muito com meu pai. Aqui foi colocado esse ponto, né, gente? Que a reticências significa que tem mais, tem continuidade essa história. Que pontuação foi usada pela repórter para acrescentar informações ao leitor em relação ao pai de Malala? Ó, a repórter colocou essa informação aqui dentro de parênteses, tá? Então, a pontuação usada foi o parênteses. Letra B. Essas informações são importantes para entender o posicionamento do pai de Malala em relação à luta da filha. Por quê? Ó, essa informação que foi dada aqui ajuda a gente a entender? Sim, a informação deixa claro que o pai de Malala é a favor da educação para meninos e meninas, pois fundou a escola onde a filha estudava no Paquistão, tá? Então, é essa aqui a resposta. Número 8. Observe a pontuação do texto e responda. Ó, durante todo o texto, durante toda a entrevista, em todas as perguntas, a gente observa que a pergunta ela é mais pretinha, né? Colocou em negrito. Inclusive, no trabalho de vocês podem fazer a pergunta pode fazer de lápis de cor ou pode ser de caneta, porque vai estar passando a limpo, já vai ter feito rascunho, então na hora de passar a limpo o risco de errar é menor. Eu prefiro que faça com lápis de cor, porque lápis de cor é mais fácil de apagar. Agora a caneta é melequeira com Erroex, né, com corretivo. Então, olha lá,
Cada pergunta, no final dela, tem que ter uma pontuação. Que pontuação é essa? Interrogação. É necessário que tenha. Senão a gente não entende que é uma pergunta, né? E a outra parte, a parte que está escrito mais clarinho, são as respostas da Malala. Ela sempre está finalizando com um ponto final. Algumas está finalizando com reticências, porque com certeza a fala da Malala foi maior. Mas aí, na hora de fazer esse livro, a pessoa que fez o livro não pegou a entrevista completa. Então ela colocou essa reticências para dizer que tem continuidade, tá? Mas o principal é o ponto final. Quando a Malala acaba de falar, ela coloca o ponto final, tá? Olha que essa frase, por exemplo, ó. Mesmo se eu for baleada, a minha causa não deve mudar com a minha morte. Essa causa nunca vai morrer. Bacana isso que ela diz, né? A causa da educação nunca vai morrer. Então, olha lá. Em que situação foram usados os pontos de interrogação? Em todas as perguntas feitas pela entrevistadora, né? Toda vez que a entrevistadora fez uma pergunta, ela usou o ponto de interrogação. E vocês também, na entrevista de vocês, têm que usar o ponto de interrogação lá nas perguntas. Que pontuação foi usada no final das respostas da pessoa entrevistada? Por quê? O ponto final, para encerrar a fala, tá? Agora a número 9. Releia um trecho de uma das respostas de Malala. O Talibã tem medo porque sabe que as mulheres tiveram acesso à educação. Porque sabe que, se as mulheres tiverem acesso à educação, serão capazes de exercer um papel ainda maior do que elas já têm na sociedade. Aqui se refere o pronome em destaque. Pronome é esse aqui, tá, gente? Pronome é uma palavra que substitui o nome. Essa palavra aqui está substituindo qual nome? O nome mulheres, tá? Aqui, elas já têm na sociedade. Elas quem? As mulheres. Letra B. Nesse trecho, a forma verbal serão poderia ser substituída por será? Por quê? Não, pois ou porque será está no singular e mulheres está no plural. Olha como a frase ficaria estranha, gente, se no lugar de serão, eu lesse será. O Talibã tem medo porque sabe que se as mulheres tiverem acesso à educação, será capazes de exercer um papel ainda maior. Será capazes? Não, serão capazes. Por quê? Porque as mulheres está no plural. O que é plural? Mais de um. Então, aqui tem que ser serão, não pode ser será. Ok? Então, finalizamos as correções de português. Coloca um joinha lá no grupo para poder eu saber quem assistiu, quem chegou até o fim e aprendeu mais sobre a entrevista e vai fazer um trabalho de entrevista bem legal. Muito obrigada, tchau, tchau.